casa, aos que estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook. É sempre uma alegria podermos estar reunidos. Acho que sempre é muito bom a gente agradecer por esta oportunidade, porque muitos gostariam de estar aqui e não conseguem, né? Pedir então para as pessoas que estão em casa e que quiserem já deixar separar a água para magnetizar durante o passe, já podem deixar separado. Os que quiserem trazer também a nossa casa, podem trazer nas sacolinhas, né, que elas serão magnetizadas da mesma forma também. Não precisa colocar exposta em lugar nenhum e elas recebem o mesmo benefício. Vou passar então uns recadinhos, uns avisos. Para informar então que todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, né, nessa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nós temos a assistência jurídica com o advogado Lucas Ramos, que também pode ser presencial ou pelo WhatsApp, pelo número 984-536-462. No mesmo horário, recebemos presencialmente as pessoas que desejarem receberem um atendimento fraterno. E temos também, às 19h45, a evangelização da infância e juventude e também o atendimento à família. Então, nós deixamos aqui, então, o convite para todas as famílias que quiserem participar, serão bem-vindas. Se tiverem algumas dúvidas, também podem entrar em contato através da plataforma do Facebook, tem o telefone do WhatsApp e são tiradas todas as dúvidas. Hoje, esse pessoal está fazendo o encerramento do ano de 2022, né? Que vai iniciar no dia 7 de março do ano que vem. Mas, nos dias 20 e 27, as crianças que vierem junto aos pais para a palestra e passe serão acolhidas durante esse período, né? E a partir das próximas terças, haverá então um acolhimento que será como se fosse uma recreação monitorada, né? E que eles irão falar sobre as leis morais. Então, durante o tempo que estiverem na palestra, essas crianças também vão estar, não da mesma forma que o trabalho deles durante o ano, né? Mas também vão estar em aprendizado também. Às 20 horas, então, nós realizaremos, né, nas terças-feiras, a nossa palestra pública, seguida de passe e magnetização das águas. E todos os dias, às 9 horas da manhã, pela plataforma do Facebook, nós temos momento diário de oração. Então, vamos iniciar neste momento a prece que antecede os trabalhos desta noite. Querido Mestre Jesus, Pai maior, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, acalmando os nossos corações e as nossas mentes, nos retirando um pouquinho para nos acalmar, nos conectar ao seu amor, ao seu ensinamento, aprendendo a nos melhorarmos. Pedimos a espiritualidade aqui presente, que nos transmita durante este momento que já estamos aqui sendo atendidos, todas as energias que aqui viemos buscar, para que possamos nos sentir um pouquinho melhor, que possamos memorizar os aprendizados, para que assim possamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos melhorarmos. Sendo assim agradecidos, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. O tema desta noite é Jesus, modelo e guia da humanidade, Livro dos Espíritos, questão 625. E a nossa palestrante é Janete Azambuja, do Instituto Espírita Terceira Revelação. Uma ótima palestra. Acho que tu pode baixar um pouquinho aqui a Sim, câmera, sem claro, meu problema. tamanho. Como tu te sentir melhor, tá bom? Pode baixar um pouquinho mais. Obrigada. A altura da criatura. Né? Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui para falarmos de Jesus, modelo e guia da humanidade. E como é época de Natal, este mês de magia, eu optei
pela obra ditada por Amélia Rodrigues, Dias Venturosos, escrita pelo Divaldo, para embasar a nossa conversa de hoje. E Amélia nos diz que naquela época, antecedendo o nascimento de Jesus, iniciavam-se dias venturosos após dissabores seculares. Há mais de 2000 anos atrás, depois de lutas ferrenhas da humanidade, ela nos diz que vinha uma época de dias venturosos. O que é dias venturosos? Dias de alegria, dias de esperança, dias de promessa de um mundo melhor, de uma nova era. A era que seria trazida com o nascimento de Jesus entre nós. O que acontecia lá naquela época em que se esperava o consolo, a esperança com a vinda de Jesus como guia, como modelo para a humanidade? A humanidade experimentava escravidão, nos diz Amélia, sofrimento no deserto, submissão e paganismo, falta de fé, ausência da crença em Deus, todo tipo de superstição, agressão, miséria, desespero e um povo sem rumo, sabendo que precisava encontrar um novo caminho, mas ainda sem saber onde buscar. Esperando, então, pela vinda do Messias tão anunciado, pela vinda de Jesus. Mas imagine um povo rude, esperando o reencarne de Jesus, sem saber onde ia nascer essa criança. E mesmo se fosse hoje nos anunciassem que Jesus renasceria, nós certamente ficaríamos procurando. Onde vai nascer? Que criança é essa? Que sinais nós vamos identificar na chegada desse espírito de tanta luz? O que ele terá de diferença? Como nós vamos saber? Mas tudo continuava acontecendo. Multiplicavam-se os crimes, a busca pelo poder, a busca pela sobrevivência era ainda muito difícil. Rapina e desconfiança, nos diz Amélia, no dia a dia, falsas condutas, crimes de toda a ordem, clima moral empestado pela deslealdade, pela luxúria. Os dias corriam normais, acontecendo tudo o que acontece ainda hoje. Ah, mas então nada mudou? Não é isso que estamos afirmando. Ainda temos problemas semelhantes àquela época, mas muito mudou já com a chegada de Jesus. Ele nos trouxe uma outra perspectiva, um outro olhar acerca da nossa própria essência. Então, viu naquela época bordéis de luxo, bacanais frequentes, continua Amélia narrando na sua obra, apedrejamentos, perseguições. João Batista fora levado ao cárcere no palácio de Herodes, mas ele anunciara que ele não era capaz sequer de limpar as sandálias daquele que viria e que seria o verdadeiro Messias. Então ele é preso, Salomé pedir a sua cabeça, um homem sábio sendo sacrificado. Mas ele anunciava que nada daquilo importava, porque ele sabia que Jesus estava chegando e que Jesus daria um novo olhar para a humanidade, um novo ensinamento que ninguém antes fora capaz de trazer, de ofertar. Então continuava a cogitação: onde vem esse menino? Onde vai nascer? Então fora nesse intenso pacto de corrupção, de desmandos, que nasceu Jesus. Imaginemos o menino Jesus, uma criança, que daria as boas novas de alegria, que transformaria os dias do povo espalhado do campo para um tempo de esperança, para uma renovação. Então, as bases de uma grande revolução iam se instalar na Terra, mas uma revolução diferente de todas as outras. Não a revolução da violência,
a revolução do amor, da piedade, da compaixão, do entendimento, do acolhimento. Uma reviravolta antes nunca vista. Simplesmente com a presença de um homem. Então, que homem é esse? Que menino é esse que vai ter a capacidade de fazer tudo isso? E onde ele nasce? Na estribaria, na manjedoura. A manjedoura, aquele coxo de madeira onde se serviam os animais. Ali acolhida aquela criança. Se nós pudéssemos visualizar a luz que emanava naquela estribaria, naquela noite, a energia daquele ambiente, quem pudesse sentir, certamente seria tocado, já pela presença de Jesus. E por que será que for ali naquele lugar para ter a segurança dos primeiros dias, mas também para ter a serenidade dos campos, longe das agitações, para entrar em maior comunhão com a espiritualidade de luz e proteger o nascimento daquela criança? Imaginemos a vibração. Quem sabe centenas de quilômetros ao redor, porque a força de Jesus não se compara a nenhuma outra. A sua força espiritual, a sua energia, a sua presença. Imagine aquela criança reencarnando e trazendo uma grande promessa para a humanidade. E todos esperando pela sua chegada. Então ali, no Amélia, começava o ministério de luz. Uma luz nunca vista antes pela humanidade. A luz do esclarecimento. A luz do entendimento, do perdão, do amor ao próximo. A luz de um novo tempo, a preparação para a regeneração de todos nós. Que espírito é esse que, não precisando estar aqui, reencarna, sabendo que vai sofrer todas as mazelas que nós vamos imputar, por simplesmente vir nos salvar, nos socorrer. Mas ele opta por vir a este mundo, estar num corpo precário diante da sua evolução e passar aqui algumas décadas para nos deixar um ensinamento, o seu evangelho, um evangelho de luz resplandecente, com palavras simples, com palavras compreensíveis por qualquer um de nós, mas que devem ser internalizadas nos nossos corações e vivenciadas no nosso dia a dia. Então, nesse cenário que nós narramos, Jesus, nos diz Amélia, levantou a sua voz, doce e serena, porque a sua voz se impunha pela serenidade e deu início a dias venturosos. Dias venturosos que nós vivenciamos até hoje. A aventura de ter este evangelho ao nosso dispor, de termos um guia, de termos um modelo de procedimento, de termos o ensinamento que nós podemos seguir com a nossa decisão, com uma boa conduta, pela nossa vontade, direcionando os nossos pensamentos para a prática desse evangelho, buscando a esperança antes esquecida, a felicidade, quem sabe antes não sonhada, a promessa de um mundo de regeneração em que todos conseguirão finalmente viver em paz, em concórdia. Aquela paz que podíamos sentir ao redor do berço de Jesus é a paz que ele nos promete, onde tudo se faz intocável num instante pela presença do amor. Não é assim quando nós estamos perto de uma pessoa muito boa? Quantos irmãos nós conhecemos que com a sua presença trazem paz, que com o seu olhar nos acalmam, que o fato de nos darem a mão nos traz força? Imaginem tocar Jesus. Imaginem olhar aquela criança naquele berço. Imaginem caminhar com aquele espírito
pelas estradas da vida e ouvir diretamente dele os ensinamentos mais profundos que a humanidade tanto ansiava, mas com uma simplicidade que jamais se viu, compreensível para todos, sem rebuscar a linguagem, sem máscaras, sem posturas inadequadas, simplesmente sendo ele luz e amor, com a sua presença. Se nós sentimos isso em pessoas imperfeitas que têm um pouquinho mais de evolução, que dirá ao lado de Jesus. E aquela luz daquele berço, meus irmãos, resplandece entre nós até hoje. Por isso que em todos os natais, quando nós oramos, quando nós voltamos os pensamentos para dentro, quando nós pensamos com amor naqueles familiares que estão ao nosso lado, nós sentimos a mesma luz de Jesus. É Ele que está ali conosco na nossa ceia, quando nós distribuímos os presentes e nos abraçamos com sinceridade. Estamos felizes em estarmos reunidos em família, quando comemoramos aqui na Casa Espírita o encerramento das crianças e sentimos a alegria que eles nos trazem, é a luz do berço de Jesus, daquela manjedoura onde as vacas se alimentaram, mas que ficou impregnada da mais pura luz que esse planeta já viu antes, já sentiu, já vivenciou. Então Jesus vem e nos traz o primeiro anúncio: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele nos dá como primeiro parâmetro para a evolução o arrependimento. Arrependei-vos. No final do ano, nós costumamos fazer uma reavaliação dos nossos dias, das nossas vivências. Quem sabe já é tempo de nos arrependermos daquilo que fizemos de errado, das amarguras que semeamos, do perdão que não distribuímos, do amor que deixamos de dar. Mas arrependimento eficaz, com aquela postura de quem efetivamente, a partir de agora, vai se espelhar em Jesus, o modelo e guia da humanidade, para no ano vindouro fazer melhor, ser melhor, praticar o evangelho que ele nos deixou. Arrependei-vos. É sempre tempo de se arrepender, e todos nós, meus irmãos, cometemos erros, desde os mais pequeninos até, por vezes, os mais graves. Há sempre a bênção do arrependimento. E falando nesse reino de Deus, que nós tanto comentamos e estudamos, numa passagem desta obra, Venturosos, Amélia narra uma conversa de Simão com Jesus, quando Simão pergunta a Jesus como seria o reino de Deus, onde fica, como é constituído. E Jesus respondeu a ele: o reino dos céus é recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. Está dentro de mim, quando eu encontro aqui a calmaria, quando eu consigo silenciar os meus anseios, as minhas preocupações. E ela continua: enquanto se está na terra, os seus domínios se ampliam pela consciência em tranquilidade. Consciência tranquila. Pelo dever retamente cumprido. Cumpri os meus deveres, fiz a minha parte, aquilo que estava ao meu alcance. E domina o coração com bem-estar. Quando nós temos a consciência tranquila, nós temos leveza. Quando ela está pesando, não há sossego. É preciso, então, o arrependimento e recomeçar. E modificar o nosso comportamento. E envolve, então, todo o mundo íntimo em harmonia. Esse é o reino dos céus, esse é o reino de Deus. Ele está dentro de nós, em nenhum outro lugar, porque são os nossos pensamentos que nos acompanham 24 horas por dia. A cada segundo, se os nossos pensamentos são tumultuados, nós não temos o reino de Deus dentro de nós momentaneamente. Estamos em turbulência emocional, estamos agitados, entristecidos, enraivecidos, com ódio, com amargor,
com sentimentos e emoções negativos. É preciso, então, nos dominarmos. E ela segue, nos dizendo que esse reino de Deus proporciona alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação e dá sentido à existência corporal. Por que é que eu estou encarnado? Qual o sentido da minha vida? O que é que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho aqui na Terra? Como é que eu estou empregando os meus dias? O que é que eu estou fazendo de útil em meu favor, mas principalmente em favor da humanidade? E a humanidade não é toda a humanidade. São aqueles que estão ao meu redor, pelo menos. O que é que eu estou fazendo em favor do meu núcleo familiar, dos meus amigos, da sociedade da qual eu participo? No meu local de trabalho, o que é que eu estou fazendo em favor daquele grupo? Eu estou cumprindo com o meu dever ou eu estou pensando tão somente em mim? Porque isso é egoísmo. E quando nós nos fechamos no egoísmo, nós não estamos seguindo o modelo e guia da humanidade. Não estamos nos espelhando em Jesus, que se dedicou a todos que encontrou na sua jornada. E afirma-se ainda nesta frase que quando advém a nossa morte física, se esse reino de Deus está aqui dentro, ele se transfere conosco para a imortalidade. Ou seja, nós só levamos aquilo que nós construímos dentro de nós. A paz ou a guerra nos nossos corações, o amor ou o ódio. É isso que nós vamos levar para a espiritualidade. Então, o reino dos céus não é um lugar, é um estado de espírito. É uma tranquilidade espiritual. Mas nós, muitas vezes, não seguimos Jesus. E a Amélia nos diz que no prazer, no gozo exaustivo, às vezes experimentamos grande alegria, que em seguida, rapidamente, é substituída pelo tédio, sem maiores aspirações. É a vida vazia de que tanto nos fala Joana de Ângeles. Procuramos o prazer desvairado, a euforia, a diversão que não nos traz felicidade. E intimamente nos sentimos esvaziados. Falta algo que nos traga esse reino de Deus. Essa paz interior, essa sensação de felicidade verdadeira, de realização que eu levo para toda a minha vida espiritual, para a imortalidade. Então, meus irmãos, procuremos aqui na Terra, enquanto é tempo, aquilo que efetivamente nos faz bem. A voz de Jesus já esteve aqui, de forma encarnada. Suave e forte soou, nos diz Amélia, de quebrada em quebrada, desde os valores mais profundos, desde os vales mais profundos, aliás, até as montanhas mais altas. Jesus não escolhia lugar. Caminhou à beira dos mares. Aonde ele passava, a multidão se juntava a ele. Ele tinha esse magnetismo, com a sua presença, que representava todo o bem que a humanidade ainda não praticava. Todo o amor que a humanidade ainda não tinha visto na sua presença. Ele teceu as redes do amor para resgatar a humanidade de si mesma, retirando-nos dos oceanos das paixões, para nos encaminhar ao caminho da luz. E o caminho da luz é o caminho da retidão, é o caminho do amor, é o caminho do conhecimento, é o caminho do trabalho, é o caminho do perdão. Aonde Jesus passou, ele foi notado. Muitos o seguiram. E nós? Jesus ainda está aqui. Ele cuida de nós. Enquanto nós não evoluirmos, ele estará nos guiando. Nós o seguimos efetivamente? Neste ano que está chegando ao fim, nós seguimos a Jesus? Quais foram as nossas boas ações? Quais foram as nossas boas escolhas? No que foi que nós nos modificamos?
Nós nos apaziguamos durante este ano ou fizemos mais inimigos? Nós somos mais gratos por todas as experiências, por todas as bênçãos? Ou nós vamos terminar o ano reclamando? A gratidão nos traz felicidade. Suaviza os nossos espíritos. Então Jesus cantou para nós a música da esperança, deixando uma mensagem de paz. E muitos queriam se aproximar dele. E tem aquela passagem que alguém toca em Jesus. E ele diz: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Quem me tocou? Quem acreditou em mim e recebeu a minha virtude? A fé te salvou. Quem tem fé e toca em Jesus, recebe a cura para as suas mazelas. Nós podemos tocar Jesus. Quando aplicamos o seu evangelho, praticamos a caridade, estamos tocando Jesus. Quando nós acreditamos que estamos amparados no nosso evangelho no lar, nós estamos tocando Jesus e recebendo a sua visita, a sua presença. E nos fortalecemos com esse toque, porque o toque não é físico, é simbólico. Eu toco Jesus quando imito na prática do seu amor incondicional. Quando eu tento ajudar aqueles que pensam diferente de mim. Quando eu aceito as diferenças. Quando eu liquido com o meu preconceito. Quando eu não ajo com violência, mas com paciência, com amor. Quando eu sou resignado diante da dor, Jesus está comigo. Eu estou tocando a Jesus quando eu me resigno diante da fatalidade que eu não consigo modificar. Então ele continua aqui conosco. Jesus limpou feridas. Nós limpamos as feridas? Quando nós tentamos curar a dor de alguém, seja física ou emocional, nós estamos limpando as feridas, estamos seguindo o nosso modelo e guia. Jesus perdoa a mulher adúltera. Nós perdoamos aqueles que cometem equívocos na sua jornada. Nós desejamos o bem, aquele que parece sair da sua caminhada e depois se arrepende e precisa voltar ao caminho da ética e da moral. Jesus perdoava. Jesus curou os cegos. Nós mostramos o caminho, nós nos esforçamos para mostrar a luz a quem está cego, a quem sofre o tormento da obsessão, a quem está cego no caminho das paixões e dos desequilíbrios. Nós podemos imitar Jesus, seguir o seu modelo e curar os cegos que passarem na nossa caminhada. Cegos de espírito, cegos das emoções. Jesus visitou os ricos e os pobres. Nós fazemos distinção entre os nossos irmãos? Ou amamos incondicionalmente? Nós visitamos aqueles que precisam do nosso socorro? Nós entregamos o alimento, o agasalho, nós visitamos o doente? Nós levamos as nossas preces? Jesus, a partir do seu nascimento na terra, modificou os destinos de todos aqueles que o escutaram e creram nele. Creram no seu evangelho. Nós ainda temos tempo de escutar a Jesus. Nós ainda temos tempo de acreditar no evangelho de Jesus. Porque ele é nosso guia e modelo, conforme nos diz lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E nós colocamos Jesus, às vezes, num patamar muito distante. Ah, é Jesus, eu não posso me igualar. Por que é que ele veio, então? Por que é que aqui ele encarnou? Por que é que ele nos deixou esse evangelho cheio de amor e de instruções para ser seguido? Para que nós o imitemos, para que nós busquemos este caminho de evolução, para o nosso crescimento, para que nós
nos melhoremos a cada dia, depurando o nosso espírito, porque é possível sim seguir a caminhada do amor. Ele é nosso modelo e guia, e como tal é para ser seguido, é para nos espelharmos nas suas ações, embora as nossas ainda sejam pequeninas, tímidas, cheias de defeitos, de erros, de percalços. Há momentos em que nós já acertamos. E nós imitamos Jesus quando nós pagamos as nossas contas, quando nós educamos os nossos filhos, quando nós cuidamos dos nossos pais, quando nós honramos pai e mãe, quando nós respeitamos o nosso cônjuge, quando nós cumprimos o nosso dever no nosso trabalho, quando nós nos associamos a uma instituição para fazer bem como voluntários, nós estamos sim nos passos de Jesus, acreditando nele, acreditando que ele está aqui. Jesus nos reuniu a todos de uma forma igual, ricos ou pobres, mais evoluídos ou ainda um pouquinho mais atrasados na caminhada. Jesus não fez distinção, porque ele é um irmão que ama a todos nós. E concluindo já o nosso tempo, eu termino com uma frase de Amélia, nesta mesma obra, Dias Venturosos, em que ela nos diz assim: ali, entre as balsaminas perfumadas e os tamarindeiros em flor, ante o mar espelho refletindo nuvens garças, nas barcas encalhadas, nas praias de pedregulhos e seixos, nas praças dos mercados, nas vilas e aldeias, nas cidades ribeirinhas. Ele cantou o poema lírico da imortalidade, como dantes jamais for ouvido e nunca mais voltaria a ser escutado de nenhum outro ser. Porque Jesus é esse espírito mais evoluído que já esteve entre nós. É nosso modelo e guia, é nosso irmão de mais puro amor, é esta luz que resplandece ainda hoje, desde aquela manjedoura, e que chega aos nossos lares, mas principalmente que aquece os nossos corações. Então, meus irmãos, que neste Natal nós fechemos os nossos olhos e nos coloquemos ao lado da manjedoura, olhando aqueles olhinhos límpidos e cheios de esperança, que estão até hoje esperando que nós nos tornemos verdadeiramente irmãos, para sermos felizes e amarmos em plenitude. Obrigada pela oportunidade. Como é bom a gente saber, né, que nós temos Jesus em nós. Nunca estamos sozinhos, né? A gente, na verdade, só tem que fazer com que a gente sinta isso, né? Dentro de nós realmente. Então, nós vamos agora passar para o passe. Vou pedir, então, para os médiuns que se coloquem a postos. Querido Jesus, sentindo a Tua presença em nossos corações, em nossas vidas, sabendo que aqui estamos para aprender, para evoluir, para nos melhorarmos, que possamos então fazer assim como a lição da escola, aprender a matéria e exercer os seus ensinamentos. Que possamos ser tocados com o seu amor, com a sua luz, com a sua misericórdia. Assim, fazer com que esse amor, essa luz, essa misericórdia saia de nós para todos aqueles que chegarem. Chegarão aqueles que estarão em tormento, com problemas de saúde, com tristeza, mas que possamos ser aquele abraço que acolhe, aquela palavra que conforta, aquele sorriso que passa esperança.
possamos fazer dos nossos dias aquele sol que gostamos de ver, que possamos sentir o seu amor sempre latente em nossos corações. Sendo assim, com todo este amor que aqui sentimos e que estamos recebendo neste momento, agradecemos a espiritualidade presente que está conosco, que derrama sobre nós as bênçãos que aqui viemos buscar. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos, levando para os nossos lares um pouco deste amor e desta luz, e assim dividirmos com quem chegar até nós. Sendo assim, gratos, encerramos o trabalho desta noite.